Olá, bem-vindo! Olha, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de alguns conhecimentos técnicos, coisas que costumam afastar às vezes as pessoas comuns no mundo do vinho e que às vezes uma pessoa que sabe mais fica aí falando essas coisas e o tal do enochato para fazer pose. Então eu achei interessante fazer esse vídeo comentando a respeito desses itens. Eu pensei alguns, se você tiver alguns outros, você pode me escrever, depois eu faço um outro vídeo. Mas a ideia aqui, eu linkei os mais comuns e vou fazer hoje um vídeo comentando com vocês, explicando esses termos, essas coisas, do que se trata, tá certo? Bom, se você chegou agora, eu pediria que você desse um like, dê um like aí, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, você ativa aí essa campainhazinha e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E outra coisa, compartilhe, gente, vamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho, tá certo? Bom, uma das coisas mais comuns é a respeito de vinho de mesa e vinho fino. O que é isso? O que é vinho de mesa e o que é vinho fino? Basicamente, o vinho de mesa são das uvas chamadas americanas e o fino são os vinhos das vitiviníferas. No Brasil, os vinhos de mesa feitos das uvas americanas são aqueles conhecidos como vinho de garrafão. Muita gente ironiza esse vinho, mas esse vinho é um líder de mercado absoluto. Para vocês terem uma ideia, 65% de todo o vinho consumido no Brasil são vinhos de mesa, vinho feito com as uvas americanas. E o que são as uvas americanas? Bom, para explicar das uvas americanas, é legal a gente voltar no passado, porque lá no final do século XIX, começo do século XX, oriundo de uma grande crise econômica na Itália, o Brasil recebeu centenas de imigrantes italianos, inclusive incentivados por uma benesse do nosso imperador Dom Pedro II, que na ocasião ele quase que doava terras aos imigrantes italianos lá no sul, especialmente lá onde chamava-se Dona Isabel, que hoje é Bento Gonçalves, e ali você tinha os lotes de terra que os italianos podiam comprar, perder de vista. Isso foi um chamariz enorme, porque a possibilidade de você ter sua própria terra e fazer o seu trabalho era uma coisa fenomenal, e vários italianos vieram para cá fazer o berço do que hoje é a nossa grande vitivinicultura, com 90% de toda a produção, é lá no Rio Grande do Sul. Esses italianos, dessas famílias todas, Valduga, Miolo, esse pessoal todo, Salton, todos eles vieram nessa leva de italianos que vieram para cá, gente que estava passando necessidade. É uma coisa fenomenal o trabalho que eles fizeram, porque esses lotes que eles receberam eram de mata virgem. Você imagina ter que chegar lá e desbravar aquilo tudo, derrubar pinheiros, mexer com a terra, ter que produzir suas próprias ferramentas. Olha, se você visitar lá em Bento Gonçalves o Museu do Vinho, você vai ver que extraordinário as ferramentas que eles desenvolveram eles mesmos. Olha, um trabalho insano. O lote 43, por exemplo, da Miolo, que é aquele vinho do lote 43, é a parcela remanescente e que originou esse império que é a Miolo hoje, quando veio o Giuseppe, o primeiro Miolo, veio para cá. É bacana que eles têm um vinho que é comemorativo e produzido naquela mesma parcela. Bom, o que aconteceu nessa ocasião? As vinhas que eles trouxeram, que eram de vitis vinífera e eram de castas italianas, coisa que hoje é raro aqui no Brasil, tem muito pouco,
eles tiveram um problema, porque aqui tinham doenças tropicais, a umidade, era tudo muito diferente a questão do terroir. E eles então sofreram muito, perderam vinhas, mas conheceram as uvas americanas, especialmente a Isabel. As uvas americanas são as que chamam de Vitis labrusca, Vitis ruprescis, Vitis ripari e Vitis burkina. São os nomes técnicos científicos dessas uvas, mas elas são, na verdade, a uva Isabel, a Concórdia, a Niágara, a Bordeaux, essas uvas que originam esses vinhos de mesa. A maioria deles tem um residual de açúcar, e que inclusive é o gosto de todo iniciante no vinho, é um vinho um pouco mais adocicado. Mas existem os secos também, mais comum o de Bordeaux, a uva Bordeaux, mais seca. E essas uvas têm uma característica interessante que os ingleses chamam de foxado. O brasileiro adaptou esse nome de foxado, que seria originário de fox, de raposa, porque os ingleses acharam por bem identificar esse terroso e adocicado do vinho de mesa com o pelo da raposa. Imagina, por isso fox. Eu nunca vi uma raposa na vida, muito menos senti o cheiro do pelo da raposa. Mas acontece que esse é um termo que ficou e eles chamam de foxado. Seria praticamente um defeito, essa característica do vinho de mesa. Para os vinhos finos, ele é completamente fora do padrão. E aconteceu também que foram as vites americanas, as vites labruscas, essas uvas americanas, que levaram a filoxera para a Europa, quando embarcações americanas levaram uvas para lá. Isso criou entre os europeus bastante preconceito, e essa uva hoje, essas uvas são proibidas na Europa. E, inclusive, andaram espalhando erradamente que ela causava cegueira, que ela fazia mal para a saúde, e puro preconceito. E a uva Isabel existe em todo o canto do mundo, até na Geórgia você encontra a uva Isabel, e na ilha dos Açores, lá nos Açores, você encontra um vinho corriqueiro lá chamado vinho de cheiro, que é da uva Isabelle, é a mesma uva. E vale notar também que esses vinhos de garrafão, os vinhos de mesa, dessas uvas não viníferas, elas têm as mesmas propriedades de benefício da ingestão para o ser humano. Isso é comprovado cientificamente e você não deve ter preconceito em função dele ser um vinho mais simples, tá certo? Esse aqui é o vinho de mesa. Bom, o vinho fino. O que é o vinho fino? Do que se trata o vinho fino e por que toda essa importância? O vinho fino é da categoria das vitiviníferas. As vitiviníferas significam vinhos que têm mais qualidade, acabaram tendo sofisticação porque tem estrutura e capacidade de guarda. Ele tem também uma grande diversidade. Acredita-se que exista mais do que 5.000 castas diferentes de vinhos de vitis vinífera. Tá certo que se você tirar a superposição de nomes que se repetem, outro dia eu comentei da Sangiovese, a Sangiovese tem uns 7, 8 nomes diferentes só na Itália. E tem Pranillo, então, tem Pranillo só na Espanha, tem 15 nomes diferentes, mudando de região, você imagina. Tirando essa superposição, acredita-se que exista aí cerca de 2.000 castas diferentes. Agora, se você ponderar que nós temos latitudes diferentes, altitudes diferentes, exposições solares do vinhedo diferente, o tipo de solo, que são 40 tipos distintos de solo para o plantio de uva, que são próprios para a uva, se você considerar a idade do vinhedo, o estilo do produtor, etc, etc, isso tudo, esse composto todo que se chama de terroir, você veja a infinidade de alternativas que a gente tem. Portanto, as vitiviníferas são muito mais ricas, mas basicamente oferecem uma estrutura
que permite a guarda e permite uma evolução fantástica. Há vinhos que você consegue tomar com 100 anos de idade, caso de Brunelos, por exemplo. O importante do vinho fino é que você pode ter com ele vinhos tranquilos, espumantes, doces e fortificados. Bom, o que é o vinho tranquilo? O vinho tranquilo é outra pergunta comum que acontece. O vinho tranquilo é aquele que teve a fermentação até o final, ou seja, as uvas, quando tomam sol, elas produzem açúcar, a fruta tem açúcar e as leveduras adoram transformar esse açúcar em álcool. Quando ela transforma o açúcar em álcool, sobra o vinho com álcool e gás carbônico. O gás carbônico é disperso na atmosfera e o vinho com o álcool é o que a gente conhece e a gente consome, tá certo? No vinho tranquilo não aconteceu nem acréscimo de álcool vínico e nem houve segunda fermentação. Ele é um vinho que foi fermentado e as leveduras cumpriram o seu papel. Ele pode ser seco ou meio doce, porque na legislação brasileira, um vinho abaixo de 4 gramas por litro de vinho, 4 gramas de açúcar por litro de vinho, é considerado vinho seco. De 4,1 gramas até 25 gramas, ele é meio doce. Então, o que acontece? Muito vinho que passou 0,1 de grama de açúcar por litro, ele já é considerado meio doce. Isso causa até uma confusão para o consumidor que chega na gôndola do supermercado, vê um vinho e fala, esse é meio doce. Ele não é meio doce, porque tem vinhos que têm um residual de açúcar maior. O Amarone é um bom exemplo disso, porque parte das uvas são pacificadas e depois fazem uma assemblagem com outras uvas, ele tem um residual de açúcar maior. Agora, é bom saber que normalmente o vinho tranquilo é um vinho seco, e o vinho tranquilo nós podemos até dizer que ele é a base para todos os outros tipos de vinho que se conhece. Por exemplo, o vinho espumante. O vinho espumante, o mais comum que a gente conhece hoje, é um vinho duplamente fermentado. Como é que é isso? O vinho, depois de pronto, ele é acrescido de leveduras. No passado era um vinho novo que se misturava e ele gera uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação produz o gás carbônico que a gente conhece. Contam que isso nasceu com o Dom Pérignon, em Haute-Villiers, em 1763. Como vocês sabem, já falei isso diversas vezes, o mundo do vinho é repleto de histórias, a maioria delas não tem fundamento algum, são coisas meio que inventadas. O Dom Pérignon, por exemplo, seu grande mérito, e ele é reconhecido entre os enólogos, pelo desenvolvimento da escolha de uvas ideais na região de Champagne para produzir o espumante, que é o Chardonnay, o Pinot Noir e o Pinot Meunier. Aliás, veja que interessante, uma branca Chardonnay e 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier, que são vinificadas sem as cascas e, portanto, geram um vinho branco. O Dom Pérignon, na verdade, que conta aquela história que ele acordou com as garrafas estourando e falou lá em Haute-Villiers, falou para o pessoal, venham todos, estou bebendo estrelas, que era aquela espuma, o perlage, muito interessante. Acontece que esse sistema de fazer dentro da garrafa a segunda fermentação, quando ela é muito bem arrolhada e propicia essa segunda fermentação, é chamado método champenoise, porque é típico de Champagne. E fora de Champagne não se deve chamar de champenoise, deve se chamar método tradicional. Lá na França, você tem, além do Champagne, que é só os espumantes produzidos na região de Champagne, porque é uma denominação de origem, é uma AOC, tem apelação de origem controlada,
você tem fora dela o que chamam de crémant. Os crémants são espumantes também feitos pelo método tradicional, mas fora de champanhe, em outras apelações de origem. O caso do crémant da Alsácia, o crémant da Bourgogne e assim por diante. São cerca de 11 apelações que tem crémant. Quando não tem apelação de crémant e é um vinho espumante, eles são chamados de vin mousseux, tá certo? Fora da França são espumantes. Na Espanha recebe o nome de cava, na Alemanha recebe o nome de Sekt. Em outras partes é espumante. Em Portugal, que faz ótimos espumantes, especialmente na Bairrada, é espumante. No Brasil é espumante e assim por diante. Mas o primeiro espumante, na verdade, foi desenvolvido 150 anos antes de Dom Perignon, na abadia beneditina de Saint-Hilaire. Os monges de lá criaram o que hoje é famoso, o método ancestral, que é a Blanquette de Limoux, da uva Negrette. A Blanquette de Limoux, o que era? Era um vinho que eles estavam fermentando e eles resolveram engarrafar antes de terminar a fermentação. O que acontece? A fermentação ainda estava transformando, as leveduras ainda estavam transformando o vinho, os açúcares em álcool e produzindo o gás carbônico, e parte desse gás carbônico não foi para o espaço, porque foi engarrafado. Então fica um vinho espumante com um perlage muito delicado, aquelas borbulhinhas muito delicada. Você tem que saber fazer isso direito, porque se engarrafar antes, muito antes, as garrafas vão estourar. Se engarrafar muito depois, você vai ter um vinho tranquilo e não um espumante. Hoje isso é considerado método ancestral e está muito em moda o que se chamam de Pétinat, que é a abreviatura de Pétillant Naturel, Pétinat. Os Pétinat nada mais são do que esse processo lá de Saint-Hilaire, dos monges beneditinos, e que hoje está na moda com os vinhos naturais. Agora, é importante saber que existe ainda o método Asti, que é usado também no nosso moscatel. Nesse processo, os vinhos são colocados em autoclaves enormes e a fermentação é interrompida por choque de temperatura. Também tem que se fazer no momento certo, e aí o resultado é que você tem um vinho de baixo teor alcoólico, normalmente 7, 8 graus de álcool, e uma efervescência mais delicada. Não é interessante? Bom, vinho doce. Aqui no Brasil, muita gente coloca na mesma categoria de vinho doce, vinho de sobremesa, os vinhos que também são os fortificados. Os vinhos fortificados são diferentes dos vinhos doces, embora a percepção seja de doçura por causa do residual de açúcar. Mas os vinhos doces, na verdade, são os de colheitas tardias, quando o vinhedo amadureceu, você espera um pouquinho para colher e a uva começa a desidratar. Normalmente, para você identificar isso, o rótulo traz escrito colheita tardia ou late harvest. Late harvest, que significa colheita tardia, são vinhos que a uva foi colhida um pouco depois do seu ponto ideal para fazer um vinho tranquilo, e você então tem o resultado de um vinho adocicado. Você tem também os vinhos de uva botrytizada. O que é botrytizada? Botrytizada é a uva que em algumas regiões, isso não acontece em todo lugar, em algumas regiões, se você passa o momento ideal da colheita, as uvas são atacadas por um fungo que foi denominado cientificamente de Botrytis cinerea. Esse fungo ele pica a película da uva e chupa a parte do líquido da uva. A uva fica com um aspecto muito feio. Se você olhar aí essa foto, você vê que coisa horrorosa. Fica mofado, qualquer um jogaria isso fora. Mas acontece que descobriram que isso
dava um néctar excepcional, que são os vinhos botritizados. A história mais famosa dos botritizados é da Hungria, o caso dos Tokai, que são considerados o suprassumo dos vinhos botritizados. Existe também os Sauternes e existe botritizados aqui ou ali, que hoje é feito por uma certa indução do vinhedo e não por um acontecimento natural. Em Sauterne acontece naturalmente e no Tokai também. E contam que os húngaros estavam para ser invadidos pelos turcos. E isso aconteceu justamente perto da colheita das uvas Furmint, que são as uvas que dão origem ao Tokai. E os húngaros então falam, bom, não vamos colher a uva hoje porque nós vamos estar lá trabalhando no vinhedo, os turcos vão atacar e vão nos pegar de surpresa. E não iam, protelavam, os turcos não atacavam, no dia seguinte a mesma história, e assim foi passando até que os vinhedos foram atacados pela botrites. Os turcos não atacaram e os húngaros falaram, pô, não vou perder essa safra, vamos fermentar essas uvas e ver o que acontece. E descobriram essa maravilha. Inclusive, os Tokai trazem no rótulo um nome chamado azul. Azul significa botritizado. E embaixo do azul você vai encontrar 2 putônios, 3 putônios, 4 putônios, tem até 5 putônios. O que é o putônio? Putônio, você está vendo aí, é um balde de madeira que eram os baldes que eles colhiam as uvas. E os Tokai hoje, azul, eles são feitos das uvas Furmintes normais com um acréscimo de alguns baldes das botritizadas. Por isso que você tem Tokai azul 3, 4, 5 putônios. Significa que naquela barrica de vinho normal foi acrescido 3, 4 ou 5 baldes de uvas botritizadas. Isso é que dá aquele resultado. Tem ainda o essência. O essência é só feito de botritizado. É uma coisa excepcional porque exige uma acidez muito alta das uvas e o resultado é um néctar. O essência é uma coisa que custa uma fortuna, considerado um vinho até milagroso, tá certo? Bom, além dos botritizados, você tem também os que chamam Eiswein. O que é o Eiswein? Que você encontra muito na Alemanha, encontra também no Canadá, em um lugar ou outro. Você tem um Eiswein. O Eiswein é um vinho que foi botritizado e que geou. Aí o que aconteceu na geada? Na geada as uvas estão congeladas e o produtor, ele prensa essas uvas geladas, então não sobra água alguma, é só um néctar mesmo que você produz com esses Eiswein. São vinhos maravilhosos. Os colheita tardia são vinhos muito gostosos que você pode tanto acompanhar uma sobremesa, como eu gosto muito e até prefiro, os queijos azuis. Fica muito gostoso, é uma harmonização ótima. E o importante é que essas uvas que produzem esses vinhos têm que ter uma acidez muito elevada, porque senão o vinho fica muito enjoativo. Eu sou grande freguês dos vinhos doces e muito mais com o contraste com os queijos azuis do que com as sobremesas. Experimente que você vai gostar. Bom, os vinhos fortificados. Os vinhos fortificados, embora também tenham alguns deles a boca doce, o mais conhecido é o vinho do Porto, é uma categoria que teve adição de álcool vínico. O que é isso? No meio da fermentação, enquanto as leveduras estão fazendo o seu trabalho de transformar os açúcares em álcool e gás carbônico, você interrompe essa fermentação acrescentando álcool vínico. O álcool vínico, que é um destilado da uva, como é o conhaque, o armagnac,
você mata as leveduras. Matando as leveduras, você interrompe esse processo. E o resultado o que é? Você tem um açúcar alto e um álcool alto pela adição do álcool. Então, o vinho do Porto, por exemplo, costuma ter 20 graus de álcool e aquele residual de açúcar. São conhecidos como vinhos fortificados, além do Porto, do vinho Madeira, do vinho Jerez, que a gente conhece também, que são bastante conhecidos, mas existem outros menos conhecidos, que é o vinho Marsala, por exemplo, o Commandaria, um vinhaço, o Moscatel de Setúbal, outra preciosidade, o Misteli, o Málaga, os Vendoux Naturel, chamam Vendoux Naturel, mas tem acréscimo de álcool vínico, e assim por diante. Contam, a história dá conta de que esses vinhos que tiveram adição de álcool nasceram da necessidade do transporte desse vinho, porque antigamente era muito comum você ter o vinho era recém-feito e já era transportado, não havia essa cultura do afinamento do vinho, do amadurecimento dele, não existia isso, mas existia já a coisa dos destilados. Era comum então que o transporte que era feito numa carroça, conta-se que o Porto nasceu assim, dois negociantes viajando com as suas barricas de vinho para Londres, era um vinho normal e tinha também o álcool que eles também estavam levando e tomavam de vez em quando, foram parando no caminho e provando o vinho, e o vinho foi ficando esquisito, eles com medo de perder o vinho, e como o álcool conserva tudo, existia essa cultura de que o álcool servia para conservar qualquer coisa, eles acrescentaram o álcool no vinho. Chegando em Londres, o que aconteceu? Descobriram uma maravilha que era o vinho do Porto. Mais uma dessas histórias interessantes. Mas olha, tem fundamento isso, porque se você olhar na história, quando os romanos ocuparam a Europa toda e transformaram o Mediterrâneo no Mare Nostrum, eles levaram a cultura do vinho para todo lugar. E essa cultura do vinho, eles produziam para levar para Roma o vinho. E como é que era feito isso? Eles, no meio do vinhedo, achavam uma pedra, eles cavocavam um lugar para pisar a uva e uma pequena canaleta já para encher as ânforas. Isso chamava-se de lagareta. Muito interessante a lagareta, ainda existe algumas aqui ou ali, lá na região do Dão se encontra. Então o que acontecia? O vinho já escorria para dentro de uma ânfora que era transportada, o vinho ia sendo feito no transporte. É muito compreensiva essa história. Eu gosto muito das histórias, independente da sua veracidade, acho que isso traz uma cultura, uma curiosidade muito gostosa ao vinho. Bom, outra pergunta que me fazem sempre é a respeito de acidez. A acidez é muito facilmente identificada. A acidez é quando a nossa boca saliva com um vinho. Isso é que é a acidez do vinho. Porque a acidez desequilibra o pH da nossa boca e para equilibrá-lo o corpo reage e a cavidade bucal é inundada de saliva. Essa é a identificação que se faz de um vinho com acidez. Lembrando que muita gente confunde acidez com azedo. Um vinho ácido não é um vinho azedo. O azedo, para você identificar, é uma fruta azeda, ela passou do ponto, um limão que passou do seu ponto não tem mais frescor, ele está azedo. O limão, quando está no ponto ideal, ele é ácido, mas não é azedo. Aliás, um bom teste sobre a coisa de acidez é uma limonada. Você prepara uma limonada e não põe açúcar. Você vai sentir uma coisa bem forte de acidez. E quando você vai pondo o açúcar, você vai equilibrando essa acidez. É interessante notar que nos espumantes, por exemplo, o espumante Brut, que é o mais comum, que a gente conhece,
ele tem de acidez, pela legislação brasileira, porque isso muda de país para país. Aqui no Brasil, um espumante brut ele deve ter de 8,1% de residual de açúcar por litro até 15 gramas de residual de açúcar. E você não percebe. Por que você não percebe? Porque a acidez do espumante é altíssima, tem que ser alta para contrabalançar isso, e não se percebe. O Brut Nature, por exemplo, que é super seco, ainda tem 3 gramas por litro de açúcar. Olha que interessante. Os DMC, que vão de 20,1 até 60 gramas de açúcar por litro, e os doces de 60 até 80. E aqui vale uma curiosidade. Antigamente, os espumantes eram dulcíssimos, muito mais do que hoje. Para você ter ideia, foi descoberto uma embarcação afundada há 170 anos com uma carga de 100 e tantas garrafas de champanhe. Alguns deles eram da Veuve Clicquot. E eu conheci uma das pessoas que provou, teve o privilégio, o pessoal lá da Veuve Clicquot teve o privilégio de provar algumas dessas garrafas que estavam impecáveis. Obviamente não tinha mais o gás carbônico, mas tinha cremosidade, estava íntegro. E vocês sabem qual era o residual de açúcar, de quantos gramas por litro tinham essas Veuve Clicquot? 170 gramas, olha só, uma coisa absolutamente impensável nos dias de hoje. Veja a importância que tem a acidez. Bom, tanino é outra pergunta muito frequente. O tanino, que são, na verdade, é o produto responsável pelos polifenóis, os flavonoides, os antioxidantes, o resveratrol, essa coisa toda que faz bem para a nossa saúde, eles estão presentes nos engaços, né, nos galinhos das uvas, nas sementes e na casca da uva. Por isso que dizem que os vinhos brancos têm menos tanino, porque normalmente ele não tem nenhum desses componentes, exceto os brancos fermentados com as cascas, que é o caso dos vinhos laranja que se chama hoje. Mas, via de regra, são os tintos que, por ter extração do mosto da sua casca, ele então acaba propiciando bastante quantidade de tanino. Os taninos, para você identificar na sua boca, enquanto a acidez saliva a sua boca, o tanino seca a sua boca. Isso por quê? Porque o tanino sai desesperadamente à procura de proteína. Porque ele é pontiagudo, ele é muito agressivo. Quando você toma um taná, por exemplo, que eu vivo indicando para uma carne sangrando, você toma um taná com a boca vazia, ele não encontra proteína. Onde é que ele vai buscar proteína? Na nossa saliva. E ele liquida com as proteínas da saliva. Isso dá aquela sensação de que a boca está até enrugada, aquele secor na boca. Essa é a razão para você harmonizar sempre as carnes sangrando com vinhos com muito tanino. O taná, a baga, o cabernet sauvignon, assim por diante. Então, se você olhar no microscópio, o taná, especialmente quando é o taná, os taninos, especialmente quando são novos, eles são pontiagudos. E com o tempo, quando ele vai evoluindo, ele vai polimerizando, que se chama, como aquelas pedras que vão rolando, vão perdendo o pontiagudo e vão ficando arredondados. Isso chama-se polimerizar. E um vinho, quando já tem idade, já está mais macio, a gente chama de taninos polimerizados. É o efeito do tempo, como acontece com as pessoas. Como acontece comigo, o Didu já está com os taninos polimerizados. Bom, vinho equilibrado. Vinho equilibrado também é outra pergunta muito comum. O que é isso? O que é um vinho equilibrado?
Bom, o vinho, ele tem tanino, acidez e álcool. Esses três elementos, quando eles estão no mesmo nível de intensidade, é o que as pessoas chamam de vinho equilibrado. O vinho equilibrado é considerado um vinho bom. E isso independe da intensidade, porque um vinho pode ser leve, com acidez baixa, álcool baixo, tanino baixo, e ser equilibrado. E pode ser um Amarone com tanino alto, acidez alta, álcool alto e ser equilibrado. Então, isso é que chamam de vinho equilibrado. Mas esse é um tema que, na minha opinião, merece uma reflexão, porque não considera uma verdade de que vinho bom é o vinho equilibrado. Um bom exemplo disso são os Chianti toscanos. Os Chianti são vinhos considerados grandes companhias gastronômicas, um vino da Mangiare, como eles dizem, porque é um vinho que tem acidez um pouco acima do álcool e do tanino. Ou seja, isso é que traz a sua capacidade de harmonização com as comidas, é a acidez. A acidez é que é um elemento importante para as harmonizações. E também os pequenos defeitos são justamente o charme. Como nas pessoas, às vezes uma pequena covinha, um pequeno estrabismo é que deixa a moça tão bonita e tão charmosa. Os vinhos têm a mesma coisa. Eu sou grande fã dos pequenos desequilíbrios que acho que dão muito charme e fazem se notar e fazem todo o diferencial. Outra coisa é o corpo do vinho. O que é corpo do vinho? Ora, o vinho tem a doçura, a acidez, os taninos, o álcool, tudo isso determina o peso. O peso, na verdade, é aquela sensação na boca. Se você, por exemplo, puser um copo de leite na boca, ele é diferente de um copo de água. Uma colher de azeite na boca, mais denso ainda. Isso que se chama corpo do vinho. Na verdade, é o peso do vinho que você determina o corpo. Quanto mais corpo, é um vinho mais pesado. E quanto menos corpo, é um vinho mais leve, mais delicado. Eu falei de perlage agora há pouco, e perlage é uma das coisas que me perguntam sempre. O que é o perlage? O perlage é um nome em francês para designar essas borbulhas que são resultantes do gás carbônico nos espumantes, seja no processo ancestral, seja no processo de dupla fermentação na garrafa. Enfim, isso é o que chamam de perlage. Quanto menor essas borbulhas e quanto mais persistente elas são, significam que o espumante tem uma qualidade superior. Embora hoje existam taças que são desenhadas propriamente para propiciar uma permanência mais longa desse perlage. Lá no fundinho tem um buraquinho extra que aquilo tem uma função física de propiciar que aquele cordão perolado das borbulhas fiquem constantemente ali aparecendo. E essa coisa do perlage me lembra sempre a história das taças de champanhe, que um dia eu tive com o Georg Riedel, o Mr. Riedel, que é uma pessoa fenomenal e que desenvolveu o estudo da evaporação das moléculas dos vinhos, né? Que cada aroma tem pesos diferentes, e a partir daí ele foi estudando e desenvolvendo os formatos das taças. E eu perguntei para ele, Mr. Riedel, por que é que o champanhe, na linha do tempo, mudou tanto a concepção do formato das taças? Porque antigamente eram abertas, depois viraram aquelas flute. Hoje tomam-se em taças quase de vinho branco. E ele então me falou, olha, realmente os formatos das taças vão se adaptando ao que as pessoas apreciam nos vinhos. No caso do champanhe, no início, era o espetáculo das borbulhas virem para fora, era um vinho que pulava para fora da taça. Então, quanto mais aberto,
era melhor, se sentia no nariz, na ponta do nariz, o espolcar daquele gás carbônico. Depois as pessoas gostavam de apreciar, por isso aquela flute que eles chamam, formada de flauta, uma taça comprida que você podia apreciar. E hoje dá-se mais valor aos aromas, portanto a taça em formato de taça de vinho branco, comprida e abaulada, concentra mais os aromas. É muito interessante isso, porque é cheio de histórias. Outra coisa cheia de histórias, né? Aquela taça aberta, conta-se que foi moldada nos seios da Madame Pompadour, que era amante do rei Luís XV. Vai saber a verdade disso. As flutes, não me pergunte onde foi moldada, eu não quero nem saber. O fato é que as histórias são muito cativantes e interessantes, e com as taças de champanhe não ia ser diferente. Bom, outra coisa é o assemblage. O que é assemblage? Assemblage, que no Brasil chama-se corte, é mistura de uvas. No caso de champanhe tem o assemblage de Chardonnay com Pinot Meunier e Pinot Noir. Em Bordeaux você tem o assemblage de Cabernet Sauvignon com Merlot, com Petit Verdot e assim por diante. Isso é que se chama assemblage. Isso muda em termos, no rótulo você dificilmente fica sabendo, porque especialmente no velho mundo, o cara põe Bordeaux e já acredita que você está sabendo do que se trata. Mas as legislações que definem a coisa dos vinhos monovarietais, quando não tem o corte ou o assemblage, e dos que tem assemblage, eles definem um percentual mínimo para que conste no rótulo. Então, quando no rótulo está escrito Cabernet, ou ele é 100% Cabernet, ou ele tem no mínimo um percentual grande de Cabernet. Essa legislação normalmente é de 80% a 85% dessa casta para ter isso. Mas há países onde chega até 60% e você pode usar o nome da casta principal. Isso é que é assemblage. Então, gente, o que eu tinha para dizer era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês me escrevam. Eu tenho prazer em elucidar e comentar sobre vinho, que é uma grande paixão. E se você gostou, peço que você dê um like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, você ativa aí essa campainhazinha, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E compartilhe com seus amigos. Vamos fazer a difusão do conhecimento e da cultura do vinho. E lembre-se, uma taça por refeição faz bem para o seu coração, faz bem para a digestão, faz bem para a sua alma, para o seu espírito, tá certo? Saúde!